Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos infantis publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui a Samuel 1, estamos no capítulo 10. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás a tua mão. Então seguirás Gibeá e Elion, onde está a guarnição dos filisteus, e a descer. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores, flautas, harpas. Eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, fazer que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim, Gigal, e eis eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias estarás até que venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Saul entre os profetas. Sucedeu, pois, que, virando ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, para todos os sinais se derem daquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que isso que sucede ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: onde foste? Respondeu a ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Samuel: conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informa-nos que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de Samuel falará, não declarou. Samuel foi escolhido rei. Convocou Samuel ao povo, ao Senhor, em Mis, pedisse aos filhos de Israel: assim que diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitareis hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe disseste: não, mas constituiu um rei sobre nós. Agora, pois, pondo vós perante o Senhor pela vossa tribo e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem que viera ali. Respondeu o Senhor: está aqui escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto, sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo
rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo: e direi ao reino, escreveu um livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Samuel foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Beliel disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez surdo. Saul vence os amomitas. Então subiu Naás amomita e sitiou Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes: Anás fez aliança conosco e te servimos. Porém Naás amomita lhe respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias para que convivemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entreguemos a ti. Chegando os mensageiros a Gíbea de Saul, relataram este caso ao povo. Então todos os povos chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Rabes. O Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras e acendeu sobremodo a sua ira. Tornou uma junta de bois, cortou em pedaços, enviando todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: Assim se fará os bois de todos aqueles que não seguir Saul e a Samuel. Então caiu em temor o Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-lhes em Belzedeque. Dos filhos de Israel havia 300.000 dos homens de Judá e 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, quando aguentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciado aos homens de Jabes, esses se alegraram. Disseram os amomitas: Amanhã nos entregaremos, e vós outros então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, e que nela, pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Saul proclamou rei. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul, seu rei, e perante o Senhor, cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a voz de todo quanto me disseste, contribuiu sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente, já envelheci, estou cheio de cãs. Meus filhos estão convosco, meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhei contra mim perante o Senhor e perante o ungido, que quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi,
e as mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus bolsos, e vos restituirei? Então responderam: em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem nos tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achados nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha ao Senhor. E escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde vós aqui e pleitarei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça fez vós outros a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, e os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sisera, comandante do exército de Azor, nas mãos dos filisteus e nas mãos dos reis de Moabe, que planejaram contra eles, e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor de servirmos os Baaldins e a Astores. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerusalém e a Baraque e a Jefle e a Samuel, vos livrou das mãos de nossos inimigos, em redor e habitantes em segurança. Vendo vós que Kenaz, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não mais reinará sobre um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus será vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que ele elegeste e que pediste, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e servirdes e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebelde ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como vosso rei que governa sobre vós, bem será. Ou porém não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Pode-vos também agora aqui, e vedes esta grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos? Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, o Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis o que é grande vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo por vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor. O Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, pelo que todo o povo deu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venha a morrer, porque a todos nós pecamos. Acrescentamos o mal pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tende cometido todo este mal. No entanto, não vos desviei a seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desviei, pois seguirei coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco não podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aproveu ao Senhor. Fazei-nos o seu povo, quanto a mim, longe de mim, e porque contra o Senhor deixamos orar vós,
antes de ensinar o caminho do bem e do direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor, servir fielmente a todo o vosso coração, pois vede quão grande coisa vos fez. Se, porém, preservardes em fazer, perecereis tanto vós como vosso rei. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano reinava Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu a si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Moiamasa, região das montanhas de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram, se acamparam em Micmas, o oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam